Povo de Deus, povo abençoado do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Seja bem-vindo a mais um podcast. Na mesa de Jesus tem o quê? Tem cura. Eita glória. Aleluia, Jesus maravilhoso. Jesus está presente. Senta conosco essa noite. Vamos ouvir mais uma vez o ensinamento que o Senhor tem para nós, né, no dia de hoje. Vamos comer o maná de hoje. Vamos fartar desse maná. Sair daqui dessa mesa curado e transformado. Em nome do Senhor. Jesus está comigo hoje na mesa, nessa mesa recheada hoje. Bênçãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eles vão se apresentar, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós trouxemos um assunto muito pouco falado hoje, que é sobre maldições hereditárias. Se você identificar, né, com esse assunto, fica aí para você aprender em nome do Senhor Jesus. Eles vão estar apresentando para vocês, aqui meu esposo, digníssimo, né, pastor Washington, em nome do Senhor, sortudo, né, que me achou, para a glória de Deus, né, está conosco aqui na mesa. Fica à vontade conosco, eles vão se apresentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Olá, tudo bem? Eu sou o irmão Felipe, estamos aqui hoje para esse assunto importantíssimo que é a quebra de maldição e será um prazer estar com vocês, né, falando sobre esse assunto. Paz seja com todos, meu nome é Ana Lídia. Eu quero te convidar nessa noite, nesse dia, nessa tarde, que você abra seu coração para que o Espírito Santo de Deus ministre com você, na sua casa, na sua família. Nós cremos que através desse podcast, dessa conversa, haverá muita transformação na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio. A paz para todos, sou o pastor Washington, casado com a pastora Patrícia, sortuda também. E nós também vemos aí, né, um assunto poucos falados, até mesmo na minha conversão também, pastor Felipe e Ana Lídia, eu muitas vezes não acreditava nesse negócio de maldição hereditária. Mas quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente vê que a gente tem que dar muitas coisas ainda. Então nós vamos aprender isso, até mesmo você que está na igreja há muito tempo, ou que não está também, vale a pena você prestar atenção e ver o que vai ser falado aqui nessa mesa aqui. Tira um tempinho, senta, não faça nada com pressa. Para você entender o que vai ser falado aqui é muito importante. Nós estamos aqui, né, esse podcast está dando uma palhinha, entre nós aqui, e a importância, né, de a gente quebrar vários ciclos que foram ligados em nossas vidas. Então, tira esse tempinho para você aprender. Às vezes não tem dificuldade de ouvir, estamos, né, no nosso correria do dia a dia, né, fazendo isso, fazendo aquilo. Nós esquecemos de analisar a palavra do Senhor e o povo de Deus, ele cresce por quê? Por falta de conhecimento. Então, vamos conhecer mais um pouquinho essa noite. Foi muito importante na minha vida, pastor Felipe. Eu falo que foi muito importante essas quebras de maldições da minha vida, senão eu não chegaria até aqui, né? E eu não tinha entendimento que o Senhor foi trazendo as claras na minha vida, né? Tudo aquilo que estava escondido, porque às vezes nem nós sabemos, né, da nossa história de direito, né? Da infância que nós vivemos, e às vezes nós vamos carregando maldições sem saber por quê. Às vezes nós estamos forçando, trabalhando, estamos ali tentando modificar o nosso casamento, mudar a nossa história, mas estamos ali dando 10, 20 passos para trás. Por isso que é necessário quebrar o mundo espiritual. Eu sempre falo que o mundo espiritual, ele é muito complexo, parece que não tem fim o mundo espiritual. Então é muito sério o mundo espiritual, nós precisamos estudar muito o mundo espiritual. É um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso que a família ela vai tendo e ela vai adaptando, né, com aquilo, tipo, o meu pai bebia muito, hoje eu bebo e eu vou continuar bebendo igual meu pai, vou morrer igual meu pai. Então acho que são coisas que tem que ser quebrado, né? E nós vamos tentar passar para eles um pouco disso, né? De quebrar essa maldição. Inclusive aqui em Mateus 18, versículo 18, fala sobre isso, né? Que tudo que for ligado na terra será ligado na terra, mas coisas que for ligado no céu serão ligadas no céu. Então hoje será uma noite para você, um dia, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, para você desligar coisas aqui da terra e ligar no céu, né? Vamos falar um pouco de maldição, mas queria passar para a digníssimo também para dar uma... Isaías 53, versículos de número 4, vai dizer assim, ó, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu gosto muito de bater na pauta sobre cura, porque é algo que Deus tratou muito na minha vida. E nós vemos em dias atuais, quando pessoas chegam com diagnósticos, né, de doenças respiratórias, doenças cardíacas, problemas com câncer, e a primeira coisa que muitas das pessoas falam é hereditário, é genético. E aí as pessoas falam assim, seu pai morreu de infarto,
infarto, se prepara porque você também vai morrer. Sua mãe teve depressão, se prepare porque você também vai ter. Sua família toda vive com síndrome do pânico, com ansiedade, se prepare porque você também vai ter. E às vezes a gente começa a agarrar esse sentimento de eu vou ter, eu nasci assim, minha família toda foi assim, a gente começa a carregar isso conosco. Só que Jesus já levou. Ele levou, mas a gente insiste muitas das vezes em agarrar. E a nossa ideia é, não, mas isso é genético, isso para mim não tem cura, sendo que Jesus já levou. Só que nós insistimos em continuar carregando isso dentro de nós. E a gente começa a aceitar a enfermidade. A gente começa a aceitar que a gente vai morrer com um problema cardíaco, que a gente vai morrer com uma ansiedade, que a gente vai morrer com uma síndrome do pânico e que isso não terá fim. Então é muito necessário a gente começar já a ter na nossa consciência que Jesus já levou. Só que a decisão é minha e sua, de não aceitar esse decreto. Então, o primeiro convite de Deus para nós hoje é não aceite. Não aceite, não, minha família sofreu com isso, mas eu não vou sofrer. O meu pai morreu disso, mas eu repreendo essa enfermidade na minha vida. Alguém da minha casa teve uma ansiedade, uma síndrome do pânico, vive de medicação, mas eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Então, o primeiro tópico dessa noite é não aceite nenhum decreto do inferno, nenhum decreto familiar, nenhum decreto de nenhuma pessoa. Não aceite nenhuma maldição genética hereditária na sua vida. É engraçado você falando do tópico de depressão. Eu tive três etapas da minha vida com depressão muito forte. Minha mãe era uma pessoa que vivia à base de remédio, com tristeza profunda, né, com depressão profunda. E eu fui ter a minha primeira experiência com depressão aos 12 anos de idade. Nem sabia que era depressão, uma tristeza muito profunda, né, uma angústia muito profunda. E ali eu fui levando a vida, né, sem saber disso, né, que eu me converti com quase 22 anos de idade. Então eu não sabia, né, sobre esses assuntos muito bem. E eu lembro que a última depressão, ela me devastou muito a minha saúde, né, ao ponto de eu perder memórias, né, para você ver como que a gente pega essas maldições, você falando sobre enfermidade, né, e a gente aceita numa boa todas as enfermidades. Mas minha mãe teve, é normal, lá em casa todo mundo é assim. Nossa, lá em casa minhas tias são assim, meus irmãos são desse jeito, e a gente vai levando a vida desse jeito e achando que é normal, igualzinho, não falou. Aí você chega no médico, não, você tem colesterol, não, você tem de família, seu pai teve, sua mãe teve. Então ali nós vamos pegando o quê? As enfermidades. Nós vamos tomando posse, nós vamos aceitando o decreto do inferno, aceitando o decreto dali, né, de tudo aquilo que aconteceu lá atrás, né, sobre a nossa família, nós vamos trazendo para nós nos dias atuais. Olha como que é sério as maldições hereditárias. É verdade. E essa quebrar a maldição, eu acho que é tipo uma atitude que a pessoa tem que ter que outros não teve, né? Meu pai teve isso, isso vem carregando na minha vida, então eu vou quebrar essa maldição. É uma atitude que eu tenho que outros não teve, né? Inclusive, Patrícia, igual a respeito da sua família, né? Você falou que a sua mãe ela não servia a Jesus, né? E hoje você serve a Jesus. Então acho que também a religiosidade, né? O jeito que às vezes nossos pais buscavam a Deus não é um jeito certo, né? Do que hoje o Evangelho manda falar, né? Que é Jesus que cura, né? E às vezes eles não tinham essa vontade e nem essa prioridade de Jesus. Mas hoje você mudou esse ciclo, né? Você não faz o que a sua mãe fez, hoje você mudou e quebrou essas maldições. Então, como que você se encaixa nessa religiosidade? Que as pessoas não estão doentes por causa disso aí. Porque os meus pais eram assim, eu vou continuar assim. Um religioso, né? Se ela pode ter um acesso. Na verdade, a igreja, ela fala um pouco sobre maldições hereditárias, eu procuro na nossa igreja, né? Eu falo muito isso com o pastor Washington, no centro para alinhar os cultos. Eu sempre falo para ele para a gente frisar muito isso na igreja, sobre maldições hereditárias, porque é muito pouco falado. E mesmo eu convertendo no Evangelho de Jesus Cristo, nunca chegaram para mim sobre esse assunto. Jesus, ele foi ministrando no meu coração, ele foi falando no meu coração sobre as maldições que eu precisava ser quebrado. E até antes de começar aqui o podcast, eu estava comentando com eles que eu estava preparando essa palavra de Mateus 18 para o culto de quinta-feira, né, que teve na nossa igreja, né, quebrando gigantes. E às vezes tem muitos gigantes que nós precisamos quebrar em nossas vidas, quebrando decretos sobre nossas vidas. E o Senhor, ele trouxe muito na minha memória, né, sobre quando as maldições afetam nossas vidas. E o Senhor me trouxe a memória. Eu era criança, eu tinha uns 6 anos de idade, tive muita pouca convivência com meu pai, muita pouca convivência com ele. Mas eu lembro que uma vez ele estava na minha casa e eu tinha muita moeda de 1 centavo.
E eu peguei essa moeda do centavo, eu joguei lá na horta, né, lá no quintal da minha casa. E ele falou, por que você jogou as moedas fora? Essas moedas faz falta. E eu vi ali como, aí o Espírito Santo trouxe minha memória, como que ele era pegar no corpo. Né? Ele era um homem muito inteligente, um homem que fazia casa, mas é um homem que era pegado ao corpo, um homem que não quebrou maldições. Talvez o pai dele também era assim, talvez na casa dele era normal. E aí o Espírito Santo trouxe a minha memória, né? Essa cena, né, de criança, né? Que às vezes nós esquecemos, né? Olha como é que é importante. E eu falei assim, eu quebro hoje, em nome de Jesus. Porque nós precisamos poder tomar posse, eu quebro hoje, né? Eu quebro hoje em nome do Senhor Jesus. Mas entrando no que o Felipe me perguntou sobre a religiosidade, né? A minha mãe teve um pouco contato com a Bíblia, porque não era uma religião, a religião dela não era uma religião que falava sobre a Bíblia. Eu também participei dessa religião, que não, a Bíblia não era o conteúdo principal, né? E quando eu vim para Jesus, a Bíblia, né? O Evangelho, nós seguimos a Bíblia, e foi através da Bíblia, da palavra do Senhor, que o Senhor foi trazendo a minha vida, que eu fui tomando posse e quebrando as maldições da minha vida. Pastor Washington. Então, é muito interessante nessa questão de maldição hereditária, porque a gente vem aprendendo e a gente olhar lá atrás, né? Até minha esposa mesmo, eu refleti uma vez aí, que a gente conversando sobre isso, ela até me perguntou, você trabalha tal, né? E como é que é? E a gente vem olhar a família da gente lá atrás mesmo, lá dos nossos avô, e eu me lembro assim, um pouco do meu pai, né, que trabalhava, mas não tinha nada. E isso também vem trazendo na família da gente, porque aí você está trabalhando, está ralando, está buscando, é de caráter, talvez é um bom pagador, mas muitas coisas não fluem na sua vida. Né? Por exemplo, quando a pessoa quer comprar uma casa, comprar um carro, está trabalhando, e me fez lembrar, volta lá atrás da sua família que você estava nos olhando. E eu perguntei para ele, eu perguntei se tem a mesa para ele, e eu perguntei para ele sobre o pai dele. Olha que interessante. Aí você volta lá atrás e começa a olhar a sua família como era ela. Aí você começa a fazer quem é ciência, a árvore genealógica, vai fazer, opa, meu pai era assim, meu avô era assim, não conseguiu assim. E o interessante que você falou, porque o meu pai bebia. E a minha família, começando com o mais velho, e vinha nesse caminho. Seguindo os mesmos passos, né? Mesmos passos. Então, se a gente não tomar uma atitude, olha, eu não quero beber, porque isso vai partir de você. Vai partir de Deus falar para você, não bebe mais. Se você não quiser, você vai continuar bebendo. Então é uma decisão que tem que tomar a gente mesmo. Então, voltando isso atrás aqui, né, que a pastora falou, eu comecei a analisar lá um pouco a minha família. Sim. Lá atrás. É sobre isso. A maioria deles são trabalhadores, mas a maioria deles não conseguiu levantar na vida. Eu fui para Nova Serrana, eu tinha 13 anos. Na Nova Serrana. Quando eu comecei a sair para caminhar, trabalhar desde novo. Eu trabalhava na roça, pegar café, olaria, tijolo, tudo isso. Então, assim, em ver nisso, para olhar para o Washington hoje, o que tem? Né? Graças a Deus, tem uma família, tem uma casa. Mas olhar desde quando começou, né? Aí começa a olhar para a família lá atrás, você vê, opa, mas seu tio está lá um tempão, vou falar o nome, não tem. O seu tio trabalhou tanto tempo, morreu sem nada. O seu pai também trabalhou tanto tempo, não fez nada. Eu acho que acaba criando um medo, né? Talvez de você alavancar onde conseguir. E é muito interessante essa parte que a gente está entrando sobre vida financeira, é que as pessoas, muitas das vezes, são criadas e ensinadas que a prosperidade não é de Deus. Não é de Deus. E a gente vê em muitos lugares até sendo pregado, né? Que a pessoa, ela tem que mendigar. Que a pessoa, ela tem que viver na escassez. Não, se acostume, porque você ter um carro bom não é de Deus. Se acostume, porque você poder escolher o que você quer comer não é de Deus. Não se acostume, porque você vai morar nessa casa por resto da vida, porque você nunca vai conseguir conquistar uma casa boa, porque Deus não gosta de prosperidade. Deus não quer que você alcance nada. Eu quero dizer para você que talvez recebeu essa palavra, você tem um sonho, um projeto, algo que você quer conquistar, e talvez seja para você, não sonhe, não corre atrás, não projete, porque prosperar não é para você. Eu quero te dizer que Deus, Ele veio para nos fazer comer e viver o melhor dessa terra. A prosperidade, ela é de Deus. Então não aceite que pessoas, e muitas vezes até o inimigo da nossa alma, Satanás, ele tenta colocar na nossa mente que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores, e que é melhor a gente se acostumar com a vida que a gente vive do que a gente lutar e profetizar algo bom em nossa vida. Então é muito interessante essa parte do financeiro, porque muitas das vezes a nossa
emocional da gente. Porque eles não te deram nada. E isso é tão sério, porque quando você toma essa posição, eu estou quebrando essa maldição lá dos meus pais, dos tataravós, dos avós, e você começa a alavancar a sua vida, os próprios que estão ao seu redor vendo, começa a ir lá. Isso. É verdade. Então assim, foi uma palavra bem falada que é José, né? Os irmãos deles, opa, um sonho, Sim. não é verdade? O que os irmãos deles fez? Começou a oprimir. Né? Então assim são nossas vidas. Opa, eu não quero ser igual meu pai, não quero ser igual minha mãe, não ser igual meu avô, e quero alavancar, né? Você toma essa decisão. Quebra essa barreira sua, né, nesse mundo espiritual também, que atrapalha muito, porque se a gente alimenta ligado na terra, ligado no céu, a gente está alimentando o saio. Meu pai falou assim, vou morrer assim, então você vai ficar um tempão assim, e sem saber, matando, trabalhar e não conseguir nada. E trazendo isso para os nossos filhos também. Exatamente. E aí os filhos vai para os netos, para os bisnetos, e vai. A arte de influenciar é isso, né? Só que hoje as pessoas não querem ser influenciadas por aquilo que é bom. Ela se influencia por aquilo que passou. Então isso que é a maldição que vem, né? Meus pais, meus irmãos, minha família foi assim. Estão sendo influenciados pelo ruim que eles fizeram, né? Mas às vezes tem um que destacou ali. Ele tem que se influenciar por aquele que tentou sair, né? E desviar dessa tradição maldita, né? Porque o que é bom você pode imitar, né? O que é bom, né? Hoje a gente tem, quando a gente tem um filho, hoje a gente tem uma filha, a gente aprendeu um pouco tempo isso, né? Tudo que a gente faz vai refletir nela. Então, se nós tivermos atitudes boas, a nossa filha também vai ter atitudes boas, porque ela vai ver que nós temos atitudes boas. Então, pegar essa influência boa de quem acerta e seguir por ela. E realmente isso é tão interessante quando fala sobre filhos, os filhos nossos olham pra gente. O que meu pai está fazendo? Então, talvez na nossa infância também, foi assim: o que meu pai está fazendo? Vai beber? Então, eu vou crescer e vou beber. Verdade. Então, assim, eu falo porque na minha família, né, a maioria, e eu já fui também, não vou me tirar disso, porque eu também fui lá. Se meu pai e minha mãe bebem, então eu vou crescer, eu vou beber. Se meu pai e minha mãe bebem, eu vou fumar. Então, isso vem como certo. E só que isso vai atrapalhando você também. Mas como cristão, né, a gente como cristão, isso é muito sério, a gente tem que quebrar essas barreiras na mente. Como a Ana que diz, né, a pastora Ana diz, Deus quer ver que todos venham. A possibilidade vem do Senhor, e se você olhar na Bíblia ali, vai falar muito disso. Né? A possibilidade quer que a gente viva bem. Né? Muitos, eu vou falar, né, brincando assim, muitos ali foram ricos, né, próximos, e por que nós não podemos ser? Né? Mas eu voltando na linha de pastor Patrício, pastor Felipe, no outro aqui, acontece quando você começa a se dar bem, né? Opa, eu não quebrar essa maldição hereditária, eu não quero ser igual a meus familiares lá atrás. E quando você começa bem, os próprios familiares ao redor já começam. E lá, comprou, não vai pagar. Aí fez isso, não. Então até isso a gente tem que aprender, porque deixou ali eles entrar uma inveja neles. E essa inveja, isso é para vocês que estão olhando para a gente, né, olhando aqui, é muito sério, porque todos estão aqui, eu creio que já passaram por isso. Né? E a própria inveja, talvez não pode ser até o coração dele, mas aquele, né? Opa, o que conseguiu? Verdade. Então, assim, e até a gente tem que aprender, porque o Fernando falou, né, muitas vezes isso, eu e minha esposa, quando a gente compramos nosso carro, compramos nossa casa, né, pessoas começaram, e agora não vai conseguir pagar, não vai. Nós mesmos sentimos isso, sabe? Nós somos merecedores de ter. Então nós mesmos trazemos também para nós essas barreiras. É muito necessário a gente não dar voz à voz que eles estão falando para nós. Exatamente. Porque se a gente der voz ao que o inimigo, né, está dizendo, isso começa a ter poder sobre nós. E você retrocede, você para. A gente está acertando o decreto. Exatamente. E quando a Bíblia vai falar sobre o que é ligado na terra e ligado no céu, isso também serve para palavras. Né? Palavras de maldições. Eu lembro da criança, quantas palavras não foram lançadas sobre mim? Vai ser igual a mãe dela, vai ser pior que a mãe dela. E eu lembro que quando uma pessoa da minha família, ela me disse isso. Né? Vai ser pior que a mãe dela, eu não vou ser. Eu não vou ser igual a minha mãe. Eu sou uma ótima mãe. Minha mãe ela foi a pior mãe. Né? Eu não tive maternidade nem paternidade, para te falar a verdade. Eu fui criada com a minha avó. Essa é a maternidade que eu tenho é da minha avó. Toda a educação veio da minha avó. Né? Toda a educação, todo o ensinamento que eu tive foi da minha avó. Então eu mudei tudo isso, né, na minha vida. Eu não quero ser igual a minha mãe, eu quero criar meus filhos. Eu quero ser presente na vida deles. Eu quero ser uma mãe que eles chegam, acham comida na mesa. Né? Porque isso também é quebrar decreto. É quebrar palavras que foram lançadas. Porque palavras também lançadas sobre nós, atrai também maldição sobre nós, né? Porque se é ligado aqui na terra, se eu falei para a Ana, você vai ser uma péssima mãe. Se você aceitou esse decreto, aceitou essa
essa palavra se torna como uma maldição na sua vida, é ligado no céu, e você começa a achar que realmente você é uma péssima mãe. Então são palavras lançadas que também se tornam uma maldição em nossas vidas, que é ligado na terra, e nós não desejamos. É verdade. E um assunto muito sério, muito sábio que a senhora trouxe aqui agora, sobre isso de aceitar. E nós vemos muita gente que até conhece Jesus, conhece a Deus, e ainda continua tomando posse de maldições, né, de palavras de maldições, né? Às vezes essas pessoas, até mesmo para você que serve a Jesus, elas vão em algum lugar e alguém levanta lá como profeta e dá uma profetada ali, né, trazendo uma maldição sobre ela, profetizando uma maldição sobre ela. É como se fosse assim: você vai passar por um vale muito grande e depois Deus vai te livrar, e a pessoa toma aquela posse, né? Ela fala amém. Eu acho que a pessoa também tem que ter muita sabedoria ao receber essas palavras, né? Quando alguém está lançando alguma coisa, ela Tem que analisar e repreender, né? Nós queremos te ensinar a repreender. Toda vez que alguém chegar para você lançar uma palavra de maldição, que você não vai conseguir, que você não vai prosperar, que sua família não vai ser feliz, você vai repreender. Repreende o nome daquele que tem poder, que é Jesus Cristo. Realmente é algo que muita gente toma posse de maldição pela palavra. E o que vocês acham sobre casamentos fracassados? Né? Tem muitas pessoas vivendo casamento muito fracassado, né? Vivendo ali uma família destruída, né? Vocês acham que tem a ver sobre maldições hereditárias? O que vocês me falam sobre isso? Eu acredito. Esse assunto Esse assunto é delicado. Eu acredito, vou passar até a palavra para ela, porque ela ouviu muito isso sobre a família dela, né? Assim, né? Mãe, né? Que passou alguns apuros, e ela sempre ouviu que o casamento não era bom, que casar nova não era bom, que ter casamento não era bom, e graças a Deus, tenho certeza que nós estamos rompendo essas palavras que disseram que não era bom, e nós estamos fazendo diferente, né? Primeiramente, eu acho que o reflexo que a gente enxerga, né, que a gente já falou aqui, ele traz muito impacto na nossa vida. Eu não tive um reflexo na minha casa de um bom casamento. Eu não conseguia enxergar no meu pai um bom marido. E nunca faltou nada na nossa casa de provisão, mas sempre faltou amor, sempre faltou respeito, sempre faltou carinho. Isso era um tópico muito sensível, que quando eu olhava aquilo antes de ter me encontrado com Jesus, eu falava assim: nunca vou casar. Porque eu olhava minha mãe sofrendo e eu dizia: eu vou casar para quê? Para sofrer da mesma forma? Eu vou casar para ser traída? Eu vou casar para sofrer? Eu vou casar para chorar? E isso por muito tempo começou a ter legalidade sobre mim. E a minha afirmativa era: eu não vou casar porque eu não quero viver isso. E eu via também muitas pessoas ao meu redor, muitos conhecidos, que chegavam e diziam: casamento? Casamento não, casamento é só pra você sofrer, casamento é só pra você passar raiva, casamento não casa não, porque é só destruição na sua vida, porque marido é isso, marido é aquilo. Muitas vezes até homens falando mesmo: mulher é isso, mulher é aquilo, ter filho então, não faz isso não, porque isso é uma maldição enorme. Vai atrasar a sua vida. Vai atrasar a sua vida. E eu fui ouvindo isso por muito tempo, até que eu conheci Jesus. E Jesus usou uma palavra na minha vida, ele disse: eu tenho o melhor para você, eu vou te dar um casamento abençoado. E foi muito difícil ouvir o mandamento do Senhor para a minha vida, porque o decreto que muitas das vezes eu enxerguei e eu vi, para mim não era favorável. E minha mãe sofreu tanto que ela tinha esse medo de sofrer também. Então, por muitas vezes ela falava: Ana, não faz, Ana, não casa, Ana, não vai, porque você vai sofrer como eu sofri. Só que eu decidi romper essa palavra. Falei: mãe, não é porque você sofreu que eu também vou sofrer. Não é porque você não foi feliz que eu também não vou ser. Então, talvez essa infelicidade, em nome do Senhor Jesus, eu quero que ela seja quebrada na sua vida. Porque na minha ela não vai ter legalidade. Eu decidi não olhar porque, pela criação que eu tive, não olhar porque eu enxerguei a vida inteira, não olhar muitas das vezes até pelas falácias que eu recebi. Quando eu fui entregar meus convites de casamento, as pessoas riam na minha cara. Diziam: casar? Olha a sua idade, você nem deve ter certeza do que você tem, casamento é muito sério. E riam da minha cara, como se diz: não vai durar um mês de casado, vai separar, vai dar tudo errado. Porque pessoas fracassadas têm a tendência em querer fracassar a sua vida também. Então, é muito necessário a gente ficar ligado com quem a gente tem andado, com quem tem sentado na nossa mesa, com quem a gente tem dividido nossos sonhos, nossos projetos. Sabe por quê? Pessoas fracassadas nunca vão querer ver você vencer. Pessoas que não são felizes nunca vão estar satisfeitas em ver a sua felicidade. Então, uma pessoa que ela não se posiciona para quebrar a maldição, uma pessoa que não se posiciona
você acreditando, ver você sonhando. Então tome muito cuidado nas pessoas que estão ao seu redor. E a decisão é sua. Eu decidi que o que eu cresci, a forma que eu cresci, o que eu enxergava, não teria domínio sobre mim. E que nem nenhuma palavra que lançavam sobre mim teria poder. Eu falei, Deus, eu creio na sua promessa. E eu creio que através do Senhor uma nova história se inicia. Então deixa o Senhor te dar uma nova história. Deixa o Senhor quebrar todas as maldições. Deixa o Senhor te guiar da forma correta. Porque somente Ele tem poder de quebrar toda a maldição que tentaram lançar sobre nossas vidas. Qual oração que vocês, o povo vai perguntar, como eu quebro as maldições de resultado? É com oração? É com o poder da palavra? Nós sabemos que a palavra tem muito poder, né? O que vocês acham que nós podemos fazer para quebrar as maldições? Se eu pudesse responder assim, do meu coração, eu diria que conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Não é mudar de religião, não é... As pessoas hoje querem competir em religião, qual que é a melhor, né? Qual que aproxima mais, né? Sobre um Deus de uma coisa só, mas eu acredito num Jesus que morreu na cruz para que eu, vocês e todos que estão nos assistindo pudessem ter essa transformação, né? A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser Jesus, né? Lembrando daquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher era uma mulher próspera, só que doente. Ela tinha dinheiro, mas ela tinha uma doença. E a Bíblia vai dizer que ela tentou de várias maneiras antes de chegar até Jesus. Então quer dizer que ela tinha dinheiro, ela tinha condição de ir nos médicos, de ir em todos os lugares, de fazer o que ela acreditava e tinha crença. Mas a última opção foi a que trouxe resultado. Qual que era a última opção? Jesus. Então tem gente que às vezes, hoje que está assistindo esse vídeo, está se sentindo assim, como a última opção agora é ir em Jesus e ver se Ele resolve, né? Ou você também que às vezes tem tempo de não cair na última opção e já buscar Jesus de início. Aquela mulher, ela chega doente, próximo de Jesus, na última opção, e ela fala, eu estou com uma maldição na minha vida, né? Eu estou doente. Só que ela nem chega a conversar com Jesus. Ela acredita no poder de Jesus, simplesmente toca na hora, e ela é curada na hora. Então eu acredito que a cura das maldições, ela vem pela fé em Jesus. Outro tópico também muito interessante, depois de você conhecer Jesus, é você ter clareza. Porque muitas pessoas chegam e dizem, eu quero quebrar a maldição, mas ela não tem clareza de quais são as maldições que estão na vida dela. Nem sabe, né? Não sabe. E Identificar, né? você tem que identificar e você tem que pedir, Jesus, eu conheço o Senhor, então eu quero clareza em quais maldições eles estão na minha vida. Lembrando que o Espírito Santo pode trazer essa clareza para nós. Clareza. Ele traz essa clareza e uma coisa muito importante que eu sempre bato na tecla é dê nome. Dê nome às maldições. Deus me mostrou que a maldição é na minha área financeira, então dê nome. Senhor, eu preciso que a maldição financeira seja quebrada, porque muitas vezes nós temos medo, receio de nos abrir com Jesus, e é por isso que muitas vezes nós não temos nossos milagres, porque não conseguimos nos abrir com Jesus. Ele é seu Pai e Ele quer ouvir de você. Assim que Ele te der clareza, Deus, então quebra. É na minha vida financeira? Quebra. Dê voz, Senhor, é na minha saúde? Quebra. Senhor, é na minha vida sentimental. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem ser felizes. Coloca expectativa em vários relacionamentos, em namoro, em amizade, em casamento, nunca consegue ser feliz, nunca consegue quebrar aquele ciclo vicioso. Deus, quebra essa maldição. Vício muitas das vezes em jogos, em lugares, em situações, e aquilo ali dê voz. Porque quando a gente dá voz, aquilo é quebrado. Verdade. E eu entro muito naquela passagem da mulher samaritana, né? Que ali foi uma das libertações mais fortes que eu vi na Bíblia, sabe? Jesus não deixa Jesus colocar a mão na cabeça dela, mas expulsar esse demônio em nome de Jesus, porque ali não, né, necessariamente era maldições que aquela mulher carregava, de não ser feliz na área sentimental. Tanto é que ela tinha um relacionamento anterior, né? A Bíblia não vai relatar que ela era uma mulher prostituta, né? A Bíblia não vai relatar isso, mas vai relatar que ela tinha relacionamentos, né, maltratados que vinham anterior. E aquela mulher não era feliz. E ali ela vê que Jesus era o próprio Jesus, né? Porque ela entende, porque Jesus começa a indagar ela com a verdade, começa a mostrar para ela que era necessário quebrar todo esse ciclo para que ela vivesse o extraordinário do Senhor. E também a Bíblia vai falar sobre o que é ligado na terra e ligado no céu. E vai falar também sobre, eu vou falar muito sobre ligação de almas, né? Ligação de almas através do sexo.
Que às vezes nós tivemos relacionamento lá atrás e nós não desligamos no mundo espiritual. E ali, quando você deita com uma pessoa, você liga a sua alma com a dela, né? E ali nós não desligamos, nós não fazemos essa oração, Deus, eu desligo em nome de Jesus. Porque tem pessoas, né, no próximo relacionamento, pensando na ligação que estava lá atrás, a relação que teve com outra pessoa. Ou na frustração, ou também no prazer. Isso também no prazer. Né? Então é necessário quebrar e desligar o que foi ligado, né? Dê nomes, como a Ana falou aqui, dê nomes, né, às ligações. Eu dei vários nomes, né, quando eu comecei a quebrar as maldições hereditárias na minha vida, na minha área financeira, na minha área como mãe, na minha área como esposa, na minha vida, porque eu também tive um casamento fracassado, eu também tive uma área financeira fracassada, igual na minha família, né? Na minha família dá muito câncer, eu tive câncer, né? Até isso também nós temos que entender e dar nomes para desligar no mundo espiritual. Verdade. Né? Verdade. E outra coisa também, pastor, acho que consciência é que nem tudo é a maldição dos nossos pais. Às vezes é uma maldição que nós conhecemos, nós pegamos e nós vamos passar para os nossos filhos, né? No meu caso, os meus pais não usavam droga. Eu aprendi a usar droga, comecei a usar. Eu quebrei essa maldição para que meus filhos não tenham o mesmo desafio que eu tive de ser liberto das drogas. Então, assim, tem muita maldição também que eles não vêm dos nossos pais, nós adquirimos ela, nós temos que quebrar para que a nossa herança, né, os nossos filhos, não recebam essa maldição. É um assunto muito amplo, né? Porque, por exemplo, vou colocar na minha família também. Os seus pais não fumaram droga. Os meus pais não fumaram droga, correto? A bebida. Então, talvez tem maldições que não vai levar você a beber. Mas seu pai bebia, por exemplo. Sim, então, vai também em outras coisas. Aí não vai beber, mas não pode fumar. Sim. Eu não vou pôr a mesma coisa que o pai dele, eu vou fazer isso. Então, assim, é a mesma coisa do divórcio. Não tem um divórcio, pode colocar o divórcio na família. Então, esse assunto ele é muito. Muito amplo. Então, assim, se for olhar no tempo nosso sepulcro, se você for olhar, tem muita tem que coisa. fazer a parte 2, né? Porque como vocês falaram de Jesus Cristo, né, que realmente ele é que cura e liberta, mas se nós olhar, dá nome sim, e se olhar lá essa árvore genealógica também, você vai ver muitas coisas assim que vêm para nossas vidas. A gente não conhece nosso avós. É verdade. A gente não conhece nossos Se a gente buscar lá fundo em nós mesmos, né, que o tempo é, se a gente buscar lá em nós mesmos, como nós somos cristãos, né, estamos na presença do Senhor, buscando cada vez melhorar, né, a nossa caminhada com Jesus, se nós olharmos, há algo em nós ainda que precisa ser tirado de lá atrás. Meus pais bebeu, eu não bebo. Mas o que tem lá? Talvez tenha uma arrogância sua que seus pais tinham. Talvez tenha uma falta de perdão que seus pais tinham. Então, por exemplo, eu não tive um pai presente porque ele morreu eu estava com 5 anos. Por exemplo, você é um bom pai? Verdade. Então você é um bom pai. Então, assim, se a gente olhar, é um assunto que, se deixar, a gente fica aqui. Se vocês entenderem muito bem, é uma decisão. É uma decisão que você quebrar. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. O homem tem que ter coragem, né? Tem pessoas que entulham porque o pai e a mãe entulhavam, né? Tem pessoas que passou muita fome na vida. Tem medo de passar tem medo de pra passar cima, fome. né? Tem gente que guarda potinho de comida com medo de faltar na janta. É Não verdade. é assim, né? Tem pessoas que guardam comidas, né? Porque tem medo de passar fome, né? Isso também é uma maldição, né? Então tem vários, esse assunto ele abrange muito, né? Então nós precisamos quebrar. Nós precisamos quebrar o ambiente. Eu falo que o inimigo, né, Satanás, como você chama ele? Lucifer, ele aliena muito a mente das pessoas. E uma da alienação que ele coloca nas pessoas é o medo. Ele tenta pescar as pessoas pelo medo. O medo abrange várias na nossa mente ali, né? E ele atrapalha até pessoas que não vão ficar medo, sabia? Vamos esperar, porque ela não faz entender. Tem medo. Tem pessoas que Ninguém fazem, conseguiu. tem pessoas com talentos maravilhosos, tem pessoas que sabem fazer pão de queijo, pessoas que sabem fazer bolo, pessoas que sabem vender, pessoas que têm um talento, né, para fazer, pegam, né, um pedaço de madeira e transformam em várias coisas, né? Tem pessoas, Ana, com um talento maravilhoso, mas não conseguem levantar por causa do medo, porque lá atrás a família era cheia de medo, pessoas mas se prosperar é só para os ricos, prosperar não é para os pobres não, entendeu? Por que não, fazer pipoca? Aí só pipoqueiro que consegue alavancar, eu não consigo vender pipoca e alavancar. Então as pessoas têm que ter medo de empreender. As pessoas têm medo de colocar os seus dons para E às fora. vezes tem o dom de empreender e sofrer na mão dos outros. É.
Porque não larga o medo. Não larga o medo, né? Então nós precisamos também, dos temas que nós precisamos também, né, das coisas que nós precisamos largar também é o medo. Não deixe o inimigo dominar sua mente, porque a mente ela é dominada pelo inimigo. E se ele dominar sua mente, ele acaba com sua vida. Tira esse medo da sua vida, o medo de levantar, o medo de curar seu casamento, o medo de transformar sua casa, né, o medo, né, de curar o seu ambiente. Seja uma pessoa curada, deixe Jesus entrar no teu coração, como a samaritana deixou, como a mulher do fluxo de sangue deixou, né? Deixe Jesus, quando Jesus entra, nada fica conforme do mesmo jeito, sempre falo isso. Quando Jesus entra, olha, você vê a Bíblia, quando Jesus ele entra na história das pessoas, gente, tudo muda, o cenário muda. E é muito interessante porque a Bíblia relata várias curas, né? Várias transformações e libertações que Jesus fez, e ele sempre pergunta: você quer ser curado? Porque querer ser livre disso, querer ser livre de maldição, querer uma cura, querer libertação, é para poucos. Porque Jesus veio para todos, mas a decisão é nossa. Então nós abrimos aqui um grande assunto. Tenho certeza que esse vai ser a parte 1. Vai ter muitas outras partes, né? Porque a nossa mente aqui fica turbinada a falar muitas coisas, mas nós queremos que a gente faça parte 2, parte 3 e vai abrindo, né, os decks. E a pergunta que eu tenho para você que está assistindo hoje: o que te impede de mudar de vida? Qual trauma você carrega? Qual medo você tem? Qual o peso que você traz de casa? Às vezes tudo que foi falado aqui hoje contou a sua história, né? Porque nós também vivemos isso, né? Não estamos aqui falando uma coisa que nós não vivemos. Nós vivemos isso. Cada um quebrou cadeias, cada um quebrou algemas, quebrou correntes lá do passado, mas que hoje não acompanha mais a gente, porque a gente deu liberdade para Jesus, né? Então fica essa pergunta para você, né? O que te atrapalha de mudar de vida? Eu sempre falo que na mesa de Jesus tem cura. Sentou na mesa dele, Tem cura. sentou na mesa dele. Eu fui curado Eu hoje. também fui. Amém. Eu recebi essa palavra hoje em nome de Jesus, Amém. né? O Senhor tem falado muito comigo sobre desligamento, sobre a gente desligar, sobre cura, transformação. E às vezes Jesus ele fala para nós, só que nós estamos tão ocupados no dia a dia que nós não escutamos a voz dele falando. Você deixe Jesus entrar no teu coração hoje. Deixe Jesus entrar na sua casa. Você está batendo, gente. Se você não abrir, não vai entrar. Né? Ele fala em Apocalipse 6 que isso na porta e bate. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então deixe ele entrar, deixe ele sentar na sua mesa, deixe ele curar o teu interior, deixe ele curar o teu passado. Não tenha medo de visitar o seu passado. Se for necessário, visite o seu passado. Né? Eu tive que visitar meu passado porque eu tinha medo de encarar ele. Né? Eu tinha tanto medo de encarar ele, tanto receio de encarar ele, mas eu precisei encarar meu passado para muitas coisas mudar na minha vida. Eu tenho certeza que daqui para frente vai mudar muito mais. Eu quero até deixar um pedacinho aqui no respaldo, né, para o próximo, né, podcast, vai ter próximo, em nome do Senhor Jesus. E você sabia que o casamento é uma coisa tão séria que nós somos dois agora, não somos um mais, nós somos dois. Olha você vê que necessário, olha você vê que profundo que eu vou deixar para vocês aqui, e é um tema já para o próximo podcast. Né? Eu, Patrícia, era solteira, casei com o Washington, solteira. Nós agora somos o quê? Nós somos casados, não só carne. Só que eu carrego 2 maldições e ele carrega 2 maldições. Juntou as 4 maldições. Então, se você, às vezes, eu quebrei a maldição, mas o pastor Washington quebrou. Vamos viver mesmo assim. Nós somos uma só carne. Tem que caminhar Então, tem que caminhar junto. Reino dividido não prospera. Ó, reino dividido não prospera. Fica tendo o próximo podcast. Porque se eu carrego maldição, mas se o pastor Washington quebrou a dele, nós vamos carregar, né, os fracassos dentro de casa por causa de um só. Então nós precisamos junto ter inteligência emocional que você estava, gente. Pois você tem, vamos pensar aqui, como que era a sua família lá? Não, porque não está batendo, a conta não está batendo. Vamos sentar, vamos colocar as nossas mãos na minha maldição é essa aqui. Ele vai falar, a minha são essa aqui, vamos quebrar em nome de Jesus? Vamos orar junto, vamos pedir o Espírito Santo para quebrar, que nós fizemos isso. Nós vamos sentar nós dois juntos e nós vamos quebrar essa maldição em nome de Jesus. Amém. Mas vamos deixar esse tempo pro próximo? Vamos. Se é para levantar, levanta junto, né? Se é para prosperar, prospera junto, né? Isso. Caminhe pelo mesmo caminho, com a mesma visão, né? Isso, eita glória. Beleza. E uma dica só que eu quero dar para todos nós, né? E ande sempre com pessoas positivas. É. Positivas. É. Porque talvez você está achando, tem um amigo aqui, tal, mas lá atrás está assim, não vai conseguir. É verdade. Senão está dando palavra de negatividade sobre não faz isso não compra isso não abre essa empresa não. É verdade. Não deu certo, vai me dar certo. Então assim, ande com pessoas positivas.
Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, amei estar com vocês. Foi um Abençoe, prazer foi nosso. Gente, o assunto não acaba. O assunto já fica aqui, né? O Fica. tempo todo aqui falando, porque o assunto é muito grande. Tem muita coisa que nós queremos falar, mas eu creio que vai ter a parte 2. Deixa aí no comentário. Comenta aí, ó. Comenta aí no comentário. Quero parte 2. Se vocês querem saber da parte 2. Coloca aí, eu tenho dificuldade nessa área. Ah, como eu tenho essa maldição? Deixa aí, né? Aí a sua enquete aí, coloca aí que nós vamos trazer esse assunto, as perguntas. Nós vamos pegar as perguntas para a gente trazer aqui as respostas no próximo podcast, que eu tenho certeza que vai acontecer. Deus abençoe vocês pela atenção. Muito obrigado por nos receber nessa mesa maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus, por ter sentado conosco, tirado um tempo, né? Conosco e com Jesus, né? Porque Jesus está na mesa, né? Porque na mesa de Jesus tem o quê? Tem cura. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau. Povo abençoado.